E aqui nós temos uma mãe. A Paula é psicóloga e vice-prefeita de Caxias do Sul. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Quero dar um olá para todos os ouvintes deste programa. Um prazer estar aqui contigo, Padre Ezequiel. Sei que muitas pessoas lhe acompanham, né, como uma forma de refletir, de encarar a vida, né? Porque é isso, nós estamos nesse mundo para enfrentar, como foi dito, né? Uhum. Então é um prazer estar aqui também, Obrigado. nesse momento. Veja o seguinte, a Paula tem uma experiência de dor muito grande. Mas antes eu pergunto, a Paula se compreende como hoje? Você. Olha, eu me sinto uma pessoa madura, uma pessoa serena, né? Que até em razão de tudo que enfrentou hoje, eu digo que não tenho que temer, né? Tenho que continuar. Eu sempre acho que a gente precisa, né? Penso que a gente precisa fazer a coisa certa. Entendo que cada um de nós tem que encontrar o seu lugar nessa vida. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? E hoje, depois de tudo que... Eu me percebo que eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, assim, mas tenho 61 anos, Padre Ezequiel, e a maturidade e o que a vida te apresenta faz também tu ir amadurecendo as tuas escolhas, né? Então eu me sinto hoje uma pessoa consciente das escolhas que eu faço e feliz com as escolhas que eu faço. Paula, o que te marcou mais, certamente, indiscutivelmente, deverá ser aquilo que aconteceu em 2012 Uhum. para você, para a tua família, para a cidade de Caxias, para o Rio Grande do Sul. Uhum. Porque foi uma notícia que correu em todo lugar, que está relacionada também, e não só, mas a um filho teu de 13 anos. Bem, o fato, né, então eu na época tinha, né, eu digo que ainda tenho, né, 2 filhos, Sim. o Germano, o Guilherme, que nasceu antes, e o Germano. Na época, 2012, o Germano estava com 13 anos e o Guilherme com 18 anos, recém-feitos, porque os dois são de dezembro. E nós estávamos voltando de férias, estávamos na praia juntos, né, final de ano gostoso, assim, com amigos, entre em família. E quando voltamos da praia, o Germano tinha como programação passar o dia de aniversário com o melhor amigo dele, porque quando o amigo estava de aniversário, nós estávamos na praia. Uhum. E ele foi, o meu marido levou ele, né, para passar o dia com o amiguinho. Então ele saiu de casa feliz, de mochila nas costas, juntando tudo que ele mais gosta de fazer, e que o amigo também gostava, de Lego, né, brincadeiras, videogame e tal. Foi passar o dia lá. Eu conversei com ele no final do dia, na terça-feira, era numa terça-feira, 24. E ele te disse o quê? É? Naquela conversa, ele disse o quê? Ele? Tu lembra? Quem vai me levar? Quem vai me levar para casa do Vini? Uhum. Né? E eu disse, filho, a mãe ia te levar, mas agora eu acho que é o pai. Porque como eu estava vindo de férias, eu estava com uma agenda muito grande. Eu administrava um hospital na época. Então, ele estava feliz demais de ir lá. E aí, à noite, eu liguei para ele, conversamos no telefone. Sou sempre grata a Deus por ter conversado com ele. E tive que insistir na ligação. 3 vezes eu tive que ligar até conseguir falar com ele. E nesse tempo que eu estava falando com ele, Era normal você insistir assim ou não? eu não sei, né? Porque tu não... Eu queria conversar com ele, dar um oi para ele. E eu tentei ligar no telefone da casa que ele estava, não atendeu. Tentei telefonar para ele e ele não atendeu. Eu liguei então para o pai da casa. E ele me disse, eu estou indo para casa. Ele estava pegando uma pizza. Eu estou indo para casa, quando chegar lá o Ger te liga. E eu cheguei em casa, não tinha, meu marido e meu filho não estavam em casa. Fiquei um tempinho assim sentada, porque eu tive reunião até tarde no hospital. Fiquei um tempinho olhando para a TV, quando acabou a programação que estava dando, falei, o Ger não me ligou. Aí eu liguei no celular dele, ele atendeu na primeira. Uhum. Daí nós falamos, perguntei como ele estava bem. Enquanto eu estava conversando com ele, os assassinos já estavam lá na casa, né? Que eram 2 ex-funcionários do Sim. pai
do amigo dele. E eles que tinham aberto a porta para ele, porque ele era conhecido deles. Então, eles mataram o Gilson, que era o empresário, né? Que eles eram funcionários dele. O Vinícius, que era o melhor amigo do meu filho. E o Germano. Então, mataram os 3. Eu só depois amarraram os corpos, tal, levaram para um precipício aqui de Caxias. Eu só fiquei sabendo disso na quarta-feira de manhã, quando eu voltei do hospital para almoçar em casa. A minha sogra estava no portão chorando e ela me disse que a casa onde ele estava tinha sido assaltado e que eles estavam sumidos. E aí que nós fomos saber, né? Começamos a procurar, entender o que estava acontecendo. Daí passamos o dia envolvido com polícia, com coisa. E só na sexta-feira, no final da tarde, que eles foram encontrados. Então nós ficamos da quarta-feira ao meio-dia sem saber o que tinha acontecido até a sexta-feira no final da tarde, com esperança de não ter acontecido nada com as crianças, né? E eles tinham sido mortos, os 3. A partir daí, de alguma forma muda a vida de vocês, muda a família de vocês, a tua dor também certamente foi companheira da dor da esposa desse empresário e dessa mãe também. Como é que foi tudo isso? Bem, no momento que a gente soube que de fato ele não estava vivo, né? Foi assim, eu compartilho isso com as pessoas porque eu disse, pô, deu até um alívio, porque nós estávamos na dor de não saber onde estava, que essa é a pior de todas, né? Sim. Eu sempre digo isso, eu acho que quando alguém tem um familiar que desaparece, até tu não encontrar, então quando eles disseram não, eles foram mortos. Eu disse, bom, agora a gente sabe onde ele está com Deus, né? Então foi tratar de apoiar o marido, o filho e enfrentar. E a gente começa a enfrentar desde o primeiro momento e vai enfrentando, né? A forma de convivência com a família, porque a Ronise perdeu o filho e o marido, né? Sim. Então chegou até mim essa informação de que ela estava muito mal, se sentindo culpada, né? E eu fui até ela, porque os 2 foram velados num lugar e o Germano no outro, né? Então eu fui até ela e disse, Ronise, nada disso. Esquece isso, tu não tem que te sentir culpada de nada. Assim como eu não me sinto. O Germano estava lá porque queria. Não vamos procurar mais dor. Sim. Né? A gente já tem a dor da perda. Então vamos cuidar de enfrentar isso. Não te sinta culpado por isso, alivia a tua alma. Né? Ela perdeu o marido e o filho. E eu o Germano, né? E Então, você é a filha mais velha e como filha mais velha sempre foi de alguma forma provedora e Sim, cuidadora. sim. Teve um momento que você desaba a partir disso ou não? Eu estava bem mal até ele não ser encontrado, assim. Daí, quando ele foi encontrado e que o meu marido desabou, e eu lembro fisicamente, até o relato no livro, quando eu abracei os 2, o Gui e o Rô, e disse, agora nós vamos ter que ficar junto, né? E eu tive momentos de muita dor, né? Num período, como é que eu vou dizer? Acontece muita coisa, né? No início, eu até chamo como se houvesse uma espécie de anestesia espiritual, porque tem coisas que eu nem lembro, né? Eu tenho imagens, assim, de muita gente no velório, né? Um momento que eu saí para fora das capelas, eu fiquei impressionada, assim, tinha uma parede de flores, assim, uma coisa, né? Mas assim, eu me dei conta muito tempo, algum tempo depois, porque a gente nunca sabe quando é muito, que eu nunca passou pela minha cabeça, porque o caixão estava fechado, que o Germano estivesse ali dentro. Não passou isso pela minha cabeça. Assim como, meses depois, eu fui pensar em como ele tinha se sentido na hora que ele foi morto. Eu não tinha pensado nisso antes, sabe? Então, eu acho que é uma... Eu chamo isso como se fosse uma proteção que Deus dá pra gente. De a gente ir
sentindo as dores. Um pouco por vez. É. Ou até um próprio mecanismo da... O início era assim, pensando nele, como ele está lá, Aham. mais do que em mim. Porque nós estávamos, eu, meu filho, meu marido, e ele estava onde? Sabe? Aham. Então o início era essa a principal dor. E o meu marido dizia, eu não sei se eu disse o quanto eu amo ele. Uhum. Uhum. Então, e levou um tempo até a gente, amigos nossos espíritas, fizeram atendimento dele. E depois nos relataram, né? Porque eu não conhecia a doutrina espírita. Aham. E eu coloco, né? Eu lhe mostrei aqui, eu vejo que a espiritualidade, a fé em Deus é fundamental para a gente passar por um momento desse. Esse livro, Do Luto A luta. à Luta. É. Do Luto à Luta é também um diário da tua superação. Superação, na verdade, da tua travessia. Eu sempre, Da travessia de vocês. Eu sempre digo isso, Padre Ezequiel. Eu não digo que eu tenha superado. Eu enfrento isso. Né? Eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa que escreve muito, é Renê. Tá faltando o nome dela. Domingo eu estava assistindo uma palestra dela no Netflix. E ela escreve sobre coragem, sobre força. E ela, várias vezes na citação dela, ela diz, né? Ela compara como a pior de todas as dores, assim, quem perde alguém ou quem perde um filho, né? Que eu não sei se tem dor pior, mas é enfrentando, porque superando a gente vai transformando, né? Vai fazendo compreensões. Eu, ao longo desse tempo, eu li muito, né? Eu me aproximei muito da espiritualidade, do que acreditar, um sistema de crenças, né? Certamente, essa é a pior das dores para uma mãe e para um pai. E depois, a forma como foi. Porque se tem uma doença, se tem acidente de carro, mas como foi perfeitamente saudável e ser, na verdade, asfixiado foi por assassinos. Eu quero que você fale depois para as mães, porque a partir disso você entrou também na política para trabalhar em favor da segurança das pessoas, para dar atendimento a mães que sofrem por causa da violência e assim por diante. Eu quero que você fale isso, porque as pessoas que estão em casa também, muitas certamente, tem pessoas que passam por situações semelhantes. Paula, nós precisamos dizer para as pessoas como enfrentar essa dor. Como enfrentar a dor. Bem, eu nunca passou pela minha cabeça, nem do meu marido, em vingar essa dor. Eu acho que esse é um aspecto importante, né? Porque sempre que a gente tem emoções tóxicas, Sim. quem sofre é a gente, Sim. né? Eu fui enfrentando isso querendo buscar justiça. Isso eu penso que é um direito de todos. Sim. Né? Então, eu me associei a pessoas, tem uma ONG gaúcha que chama Brasil Sem Grades, foram diversos pais e familiares que tiveram perdas também de forma violenta e que estavam buscando, então, uma legislação menos leniente, né? Uma legislação que, de fato, pare de enxugar gelo, né? Essa ONG já tinha, ela trabalha com 3 pilares: planejamento familiar, programa Pai Presente e a mudança na legislação penal. E eu me aproximei da ONG e nós fizemos trabalhos belíssimos juntos. E foi a ONG que me despertou, que me provocou até para a gente poder lutar pelas questões de uma legislação que buscasse mais justiça. Então eu comecei dessa forma e isso que acabou me aproximando da política, né? Então eu concorri a deputada federal, eu estava num momento de carreira profissional muito boa e acabei me direcionando para isso. Então quando a gente
transforma uma dor. Eu conheci muitas mães nessa trajetória que passaram a lutar por causas. Uma mãe que perdeu um filho na fila de transplante, que passou a lutar por doações de órgãos, né? Várias histórias muito bonitas. E eu penso que a melhor forma da gente enfrentar é quando a gente se alinha a uma causa, né? Hoje, como vice-prefeita, assim, as pautas que eu mais me encanto são as que cuidam dos jovens, Aham. né? Que a gente cuide de uma educação que melhore, que os jovens permaneçam na escola, que não tenha evasão escolar, que a gente não perca os jovens para a criminalidade. Trabalhar também de forma que a gente possa melhorar a sociedade como um todo, Uhum. né? Então, a política, ela te dá essas oportunidades. O teu filho continua em você ali. Ah, sim, o Muito. Germano está sempre dentro de mim. Ele tinha uma característica interessante de preocupação com os outros já Muito. com 13 anos, né? Ele era apaixonado por idosos, né? E por animais. Uma criatura muito doce, muito divertido também, Aham. né? O Gerã sempre foi muito divertido, de fazer umas piadinhas sarcásticas, assim, Aham. inteligentes, né? Ele é um ser especial. E a espiritualidade, a fé, a religião, como ajudou? Claro, aqui é um tema amplo, nós não temos muito tempo ainda, mas tenta sintetizar Deus, fé, espiritualidade nessa hora e nesse caminho. Eu percebo que a gente tem mais do que esse momento aqui, né? Se alguém tem dúvida, eu não tenho dúvida, nunca tive, da existência de Deus, né? E que a gente tem um papel nesse mundo, que é tornar esse lugar melhor, né? Pra gente, enquanto a gente aqui está. Então eu digo, se alguém tem dúvida da existência de Deus, tem que olhar para a natureza, olhar para as flores, olhar para... Eu sempre tenho a presença do Germano através da natureza, muito, né? Então, acreditar que existe algo maior, eu acredito, uma energia maior, cada um da sua forma, Aham. né? Faz a gente pensar assim, ó, isso veio para para eu enfrentar, faz parte da minha história, né? A minha avó dizia, cada um conta de um jeito, de acordo com o sistema de crença, que ninguém recebe uma cruz maior do que possa carregar, não é? Eu digo, ninguém tem uma malinha, né? Cada um leva a sua malinha. E enfrentar ela da melhor forma para né? Para a gente ajudar a melhorar o mundo aqui. E ninguém passa por uma dor dessas porque Deus quer a dor. Não, A não. gente passa para a gente ter uma compreensão, né? E assim, porque o tema é resiliência, né? Se a gente pensar que o que a gente enfrenta na vida é para a gente aprender a lidar com aquela situação e em crescer com ela, acho que a gente enfrenta de uma forma melhor. Paula, eu preciso te agradecer por esse momento. É um momento rápido, porque é assim mesmo, mas é uma experiência de dor e vocês percebem na própria tranquilidade e senão num processo longo de escrita, onde você diz aqui, escrever e ler foram a minha terapia. A fé está sendo a minha sustentação. A espiritualidade é uma forma de entender a vida. A transformação em uma causa, que é aquilo que você faz por outras mães, que podem também entrar em contato com você, enfim, para também serem ajudados, oxigênio, motivo e significado. Então, na verdade, de uma dor, você precisa criar um significado e um ressignificado para atravessar. E eu sempre tive, eu falo isso, a gente não pode se colocar de vítima da vida. Não. Independente da situação. A gente precisa enfrentar. E isso é de ser filha mais velha também. Né? Paula, bom trabalho. Obrigada. Também na política, porque a política é a arte do bem comum, é a arte da preocupação pelos outros. Política é isso. Embora muitas vezes a gente veja a política de uma forma deturpada, política, na sua essência, é arte do bem comum, é para ajudar as pessoas. Já diz o Papa Francisco. Então, continue ajudando. Obrigada. Parabéns pelo teu testemunho e certamente, como aqui,
em tantos outros lugares, você vai precisar falar dessa situação, porque é a emoção mais forte e aí também se torna a causa mais forte da vida. Hum, Deus te abençoe. Bom muito trabalho obrigada. sempre. Obrigada.